com essas placas de sinalização que tem na beira das estradas. O sinal da volta de Cristo também é comparado quando a chuva está se preparando para a chuva. Então, quando você está preparando para a chuva, vem os relâmpagos, os trovões, é um sinal importante para a gente se preparar, para a gente não se molhar, para tirar a roupa do varal e para não se molhar. Assim também, Jesus falou, comparando os sinais de trovão, Jesus também falou com os sinais, epidemia, terremotos, furacões. Estamos cansados de ver e presenciar isso aí. Mas nós vimos também na semana passada que o último sinal que vai se cumprir é o que está em Mateus capítulo 24, 14, que diz que o Evangelho será pregado no mundo inteiro e então virá o fim. E eu não tenho dúvida que só falta somente acontecer isso para Cristo Jesus voltar. E quem crê, diga amém. Porque nós estamos vendo, já estamos cansados de ver e ouvir de epidemia, de transgressões, de pai contra filho. Se a pessoa ficar prestando atenção nisso, acabar ficando doido, depressivo, se concentrar a vida só nessas notícias ruins que está acontecendo na televisão. É ou não é? Então eu não creio, eu tenho certeza, no meu coração, que só falta se cumprir Mateus 24, 14, que diz o Evangelho será pregado no mundo inteiro e então virá o fim. E naqueles países que as pessoas não podem, o missionário não pode pregar abertamente, como aqui no Brasil, pesquisando na internet, Jesus Cristo está aparecendo em sonho para os muçulmanos, para os chineses, para todos, porque a palavra dele não volta atrás. Ele disse que o Evangelho vai ser pregado em todo mundo e então virá o fim. Amém? Então Jesus está aparecendo para os muçulmanos, para os japoneses, através de sonhos e visões, porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, 36, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Então Jesus está voltando, meus irmãos. Está voltando. O nosso mundo é formado por 238 países. Pesquisei na internet por pastores sérios, porque tem pastores sérios, tem pastor que não é sério, tem missionário que é sério, tem missionário que não é sério. Pesquisei, eu fiz uma pesquisa séria na internet. O nosso mundo é formado por 238 países. Desses 238 países, o Evangelho já está presente em 220, e para 238 falta somente 18 países. Jesus Cristo está forte, irmãos. Logo, logo vamos ver Jesus raiar do céu. Que igreja, diga amém. E Jesus está dando sonhos e visões. Sonhos e visões para os muçulmanos, que não pode ser pregada a palavra para os muçulmanos, para os japoneses. Jesus está aparecendo para eles através de sonhos e visões, e Cristo está forte. Não podemos dizer que Jesus vai voltar. Ele já está voltando, ele já está se preparando com os anjos de Deus, de glória e serafim. Ele está voltando para buscar o seu povo aqui, que crê, diga amém. Ele está voltando, meus irmãos. Veja o que diz a Bíblia aqui em Lucas capítulo 21, e o versículo 27 e 28. Diz aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 21, aqui a partir do versículo 25, diz assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Agora, atenção, versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo que numa nuvem, no singular, com poder e grande glória, amém? E o versículo 28 diz assim, versículo 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, os sinais acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É para se alegrar, erguer a cabeça, amém? Erguer a cabeça, quando vê todas essas tragédias, os sinais, tudo acontecendo, não é para ficar triste não, erguer a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Jesus está voltando. Ele não vai voltar, não, já está voltando já. Glória a Deus, aleluia. Jesus está forte, queridos irmãos. Só que é o seguinte, nós estudamos semana passada também que Jesus no passado aconteceu o quê? Nós estudamos que Jesus falou que haveria sobraria pedra sobre pedra. Então essa profecia tem duplo sentido. No ano 70, o Império Romano mandou primeiro um general Sérgio para invadir Jerusalém. E aí ele viu lá, estranhamente, ele ficou com medo e não atacou Jerusalém. E Jesus falou: quando vier o sinal, quem estiver fora da cidade não entre, e quem estiver dentro saia. Então o sinal foi esse. O general Sérgio diz a palavra de Deus que foi, e estranhamente ele sentiu um temor e não atacou Jerusalém, para se cumprir a palavra de Cristo, que não sobraria pedra sobre pedra.
Então depois o general, veio outro general, mandado pelo Império Romano, chamado Tito. Então ele foi, então destruiu Jerusalém. E no ano 70, depois da nossa era, depois da volta de Cristo, então se cumpriu o que Cristo falou lá em Mateus 24: não sobrará pedra sobre pedra. Então essa palavra, ela tem duplo significado. Foi no passado, e quando Jesus Cristo voltar novamente, não sobrará pedra sobre pedra. Os grandes edifícios de Nova York, dos Estados Unidos, aqueles monumentos, pedra que eles construíram com pedras de marfim, tudo cairá, assim como caiu também em Jerusalém no passado. Amém? Amém. Homens que como no tempo de Noé, faziam aquela torre para desafiar a Deus e para a exaltação do ser humano. Homens que, como no caso do Titanic, dizia que nem Deus afundava aquele navio, o homem em soberba, desafiando o Deus dos céus e da terra. Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus 24:36: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vai se cumprir, vai acontecer. Se Jesus falou que ele vai voltar, vai voltar. Amém? Mas antes, queridos irmãos, antes de Jesus voltar, agora aqui vou ter que falar um pouquinho com amor e carinho, mas eu tenho que falar não só o que vocês querem ouvir, mas também o que Deus manda falar. Amém? Então veja só, queridos, antes de que Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que haverá uma segunda tribulação do povo de Deus. Houve a tribulação no passado, a aflição, e Jesus falou que nesse mundo vai ter aflição, vai ter de bom ano, que ele venceu, e também através de Cristo não são mais que vencedores. Mas a palavra de Deus diz que virá uma nova tribulação novamente na frente. Vamos ler a palavra de Deus. Abre a Bíblia em Apocalipse. Abre a Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo 13. 13 de Apocalipse. Vamos rapidamente aqui para a gente poder trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração. Apocalipse capítulo 13. Vamos ler aqui o versículo 16 e 17. Vamos lá para o versículo 15. Do versículo 15 até o versículo 18. Vamos lá? Apocalipse capítulo 13, do versículo 15 até o versículo 18. Todos, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Deus, espera um pouquinho para a gente, todo mundo achar. Para se alimentar o Espírito. Já louvamos, já cantamos, agora vamos alimentar mais ainda o nosso Espírito através da palavra. Né? O louvor também alimenta a nossa alma e faz a gente chegar mais próximo de Deus, mas a palavra também de Deus. Amém? Então, todos acham, quem achou, diga amém. Todos acharam? Amém. Apocalipse capítulo 13, do versículo 15 até o 18 diz assim: e foi-lhe concedido que desse o Espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, e faça com que a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja-lhes dada por um sinal na mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem, o seu número é 666. Queridos, tem algumas coisas que não vai dar tempo para a gente falar aqui, mas aos pouquinhos nós vamos entendendo a palavra de Deus. Essa aqui é nesse capítulo que nós lemos agora, esse versículo, está falando sobre uma tribulação, vamos dizer assim, uma terceira tribulação, porque tem a tribulação do passado, já passou, tem a tribulação e as aflições que a gente passa dia a dia, os problemas, mas a Bíblia diz que haverá essa terceira tribulação aqui. E essa terceira tribulação tem a ver com a questão da marca da besta. Tem a ver com a questão da marca da besta, que diz que só vai comprar para comer, e só vai poder comprar para comer, e só vai poder comprar para vender aqueles que adorarem a imagem da besta, ou receber a marca da besta na testa ou na mão, ou receber o número da besta. O importante não é você saber agora quem é a besta, e nem essa marca da besta. O mais importante não é isso por enquanto, não. Calma que a gente vai chegar lá. Aos pouquinhos, devagar e sempre. Amém? Mas o importante é você saber que haverá essa tribulação, que diz a Bíblia que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos, livres e escravos, todos, a humanidade inteira será colocada. Deus permitirá que venha isso aí para testar quem é de Cristo e quem não é, quem realmente está para adversário de Abednego ou não. Porque todos hoje dizem que é crente, todo mundo diz que tem Jesus, todo mundo diz que tem a unção do Espírito, mas quero ver se tem o Espírito de Sadraque, Mesaque e Abednego, que
Sadraque, Mesaque, porque assim como aconteceu no passado, vai acontecer no presente agora, através da primeira e a segunda besta do Apocalipse. E essa vai ser, Deus vai permitir isso para testar, para ver quem é dele, quem não é. Quem está no monte ou não está, quem está na oração, quem não está, quem é crente só na igreja ou é crente em qualquer lugar. Vocês estão entendendo? Então Deus vai permitir isso aqui, para testar mesmo, para quem é dele ou quem não é. Aqui não está falando de praga de religião, nem, não, está falando da verdade, quem é Deus, quem é Deus que não, quem é Deus que não é, que é a salvação individual. Diz lá em Romanos 12:14, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai salvar seu esposo, nem a sua esposa, a salvação é individual. Você pode ajudar o seu esposo, pode incentivar a sua esposa, mas a salvação é individual. E cada um dará conta de si mesmo. E Deus vai permitir que venha essa prova sobre o povo de Deus que está em todas as igrejas. O povo de Deus que está em todas as igrejas. Povo de Deus. E nós temos que ter a nossa experiência com Deus, tem que melhorar, irmãos. Eu tenho pensado, Deus tem falado muito forte comigo na minha casa. Principalmente a gente que prega, o Espírito Santo fala muito, né? Porque a gente que prega, ninguém aceita a pessoa que prega, todo mundo assim, todo mundo fica de olho nele, né? Então a pessoa pode até estar no bar ali, mas está bebendo cachaça, mas o irmão já está lá bebendo cachaça. É mais visado pelo diabo e pelas pessoas. É ou não é? E Deus tem falado comigo muito forte esses dias. Fala, professor Marco, você tem que cada vez mais, pela graça e pelo poder de Deus, não pela sua força, você tem que procurar realmente viver o que você prega. E aí a Bíblia diz aqui que antes da volta de Cristo virá essa tribulação. E por que eu posso provar pela Bíblia que realmente essa tribulação aqui vai ser antes da volta de Cristo? E por que eu estou falando isso aí, sobre essa marca da besta? Porque se não mexesse com a nossa salvação, se essa questão da marca da besta tivesse a ver com a nossa salvação, eu nem estaria falando nessa noite aqui. Mas veja o que diz Apocalipse, capítulo 14, do 9 até o 11, veja. Se não tivesse a ver nada com a nossa salvação, esse negócio da marca da besta, eu nem estaria falando aqui, porque isso aqui é uma mensagem popular, e nem todos querem pregar. Muitos só querem pregar que Jesus te ama, mas eu não prego que Jesus ama, e Jesus nos ama mesmo, mas também ele ama e tem justiça e vai provar e testar o povo dele. Então veja o que diz Apocalipse 14, 9. Se não tivesse a questão da nossa salvação, eu nem falava sobre isso aqui. Veja Apocalipse 14, 9 até o 11, olha o que diz. E seguiu-se o terceiro anjo dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal da testa ou na mão, também tal beberá do vinho da ira de Deus. Olha, presta atenção. O terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelo século do século. Para sempre não tem repouso dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, quem recebe o nome do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Amém. Então somente aqueles que têm fé em Jesus, que crê no Cordeiro, que sabe o Cordeiro, não quer que fé, que procura ser obediente, esses aí não vão se dobrar e não vão aceitar a marca da besta, diz a Bíblia aí. Mas aquele que aceitar a imagem da besta, que aceitar homenagear o homem, aqueles que receberem a marca da besta, diz aqui que vai ser queimado com fogo e enxofre. Por isso que eu estou falando para vocês. Se não tivesse a ver com a sua salvação, você não estaria falando nessa noite. Eu não estaria falando para você essa mensagem forte se não tivesse a ver com a minha salvação e a sua salvação. E agora eu vou provar pela Bíblia que essa tribulação vai ser antes da volta de Jesus. Porque tem muitas pessoas falando as coisas, mas não prova pela Bíblia. Tem muita gente pregando por aí, mas não abre a Bíblia. Não prova pela Bíblia. Inventando coisas, mas não abre a Bíblia, não prova pela Bíblia. Agora eu vou provar na Bíblia, pela Bíblia, que essa tribulação que nós acabamos agora vai ser antes da volta de Jesus. E por aí já vou terminando já. A mensagem já vou terminando. Vou provar pela Bíblia que realmente com essa tribulação ela vai ser antes da volta de Jesus. E vai para testar adventista, pentecostal, assembleano, da congregação, todo o pessoal, todo quem crê, quem não é evangélico, quem não frequenta nada, quem é ateu, quem é ator, é para testar todo mundo. Porque quem salva é Jesus Cristo, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada podeis fazer. Eu sou o pão da vida, eu sou o teu Salvador. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão.
Você já aceitou Jesus como Salvador? Você já aceitou aqui Jesus como Salvador? Levante a mão. Já aceitou Jesus como Salvador? Agora eu pergunto para você estaria disposto a morrer por Jesus? Eu tenho pensado em mim. Perguntado para mim, será que eu estaria disposto a morrer por Jesus? Será que eu estaria disposto a ser preso por Jesus? Só que tem um detalhe. Na tribulação do passado, Deus adiantou a tribulação, porque o povo não aguentou. Deus falou, passou a tribulação rapidamente. Deus fez com que a tribulação do passado passasse rápido, por amor do povo dele. E agora novamente vai ter essa tribulação, e ele vai permitir que novamente seja rápida, amém? Por amor de mim e por você. Só que tem um detalhe: no passado eles morreram, Pedro, Paulo morreram, muitas pessoas morreram, mas dessa vez ninguém vai morrer, amém? Amém. Por quê? Porque no passado o sangue dos cristãos é como se fosse uma semente. Você coloca lá um grãozinho lá de milho e nasce várias espigas de milho, não é verdade? Então a Bíblia diz que no passado o sangue dos cristãos é como se fosse uma sementinha que morria e milhares se convertiam através do destruir daquele. Agora no presente, não vai precisar ninguém morrer mais não, amém? Amém. Alguns serão presos. Se eu continuar pregando assim, eu vou ser preso, sabia? Se eu continuar pregando assim, eu vou ser preso, eu já sei disso. Alguns vão ser presos, mas ninguém vai ser morto novamente não, amém? Porque Jesus não vai deixar. Deus não vai deixar o povo dele, aquele que ora, que lê a Bíblia, que se consagra, que busca Deus na madrugada, nas montanhas, e busca Deus não só na igreja, mas em casa. Esse Deus não vai permitir que morra nem novamente. Mas o povo de Deus precisa de uma coisa, olha aqui, mas o povo de Deus precisa de uma coisa, olha bem nos meus olhos aqui. O povo de Deus precisa de uma coisa, precisa ser unido, irmão. Unido mesmo, unido de coração, igual foi a igreja primitiva, que como aqueles que eram ricos, quando ficava pobre, os ricão, vendia as propriedades e ajudava aquele coitadinho que estava morrendo. Não era assim? Aqueles que eram ricos, aqueles que eram pobres, um comia na casa do outro. Mas o povo de Deus parece que só fica bom quando vem a perseguição mesmo. E eu estou falando com a minha esposa, muitos só vão ficar, não vão dar mais, não vão dar valor às coisas só quando vier a marca da besta aí para pela frente. Infelizmente, não era para ser assim, mas infelizmente, por causa do nosso egoísmo, do nosso apego às coisas materiais, nós somos assim muitas vezes. Mas uma palavra que eu quero dizer para vocês: nessa tribulação, ninguém vai morrer. Ninguém. Está escrito, não dá tempo de ler tudo aqui, mas está escrito na Bíblia. Eu também fiz 2 anos de teologia, não faço isso para me exaltar não, mas para poder entender mais a palavra de Deus, o Apocalipse. Está escrito pelo estudo escatológico: o povo de Deus não vai morrer novamente, como morreu lá Pedro, de cabeça para baixo, Paulo degolado, e outros. Muitos que morreram no passado, e que até no presente morrem também, naqueles países lá que são fanáticos, lá, os presidentes lá da China, do Japão, que são fanáticos, eles querem ser adorados. Se a pessoa não adorar eles, mata os muçulmanos e assim por diante, lá nos países, né? Mas nós que moramos no Brasil, ninguém vai morrer mais. Amém? Amém? No Brasil não. Porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Mas por isso nós devemos aproveitar que nós não temos a perseguição aqui, nós temos que aproveitar para se preparar. Porque eles lá nem conhecem, eles nem conhecem isso que eu estou pregando, eles nem conhecem lá. Eles só conhecem que Jesus é bom, que Jesus salva, eles aceitam Jesus e pronto, não conhecem nada disso aqui. Eles morrem por causa de Jesus. E nós que não temos perseguição, nada, a gente não dá valor a isso, não é? Então a gente vai ser mais cobrado. Nós temos que dar valor a essa liberdade. Para você não aceitar a questão da marca da besta, tem que se preparar. Quando eu digo se preparar, não é ser fanático não. Não é ser fanático, passar o dia todinho lendo a Bíblia, orando o dia todo, isso é fanatismo. É você viver a sua vida normal, comendo, bebendo, trabalhando, mas fazer igual Maria. Antes de sair para o trabalho, aos pés do Salvador. E também ser um pouquinho de Marta. É orar e trabalhar, ouvir a palavra de Deus, orar com Jesus, estar aos pés de Jesus, mas também trabalhar com Jesus. O cristão, ele tem que ter um pouquinho de quê? Um pouquinho de Maria e tem que ter um pouquinho de Marta. Porque a Marta também estava servindo a Jesus. Não estava fazendo igual para ninguém, não. Ela estava servindo a Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Tem gente que já fica só perto do pau na Marta. Não, Marta também estava servindo a Jesus, o discípulo que estava ali. Então o cristão tem que ter um pouquinho de cada um. Ou seja, em outras palavras, nós temos que estar preparados como Jesus voltar
hoje. E temos que trabalhar para Jesus como ele fosse voltar daqui a 100 anos. Trabalhar para Jesus, pregar através da internet, fazer vídeo. Você está gravando? Está gravando. Então, fazer vídeo, tem um canal no YouTube também. Então, pregar a palavra de Deus através do YouTube, de vários canais. Temos que pregar, mandar mensagem através do WhatsApp para as pessoas. Amém? Amém. Que essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Agora eu vou mostrar na Bíblia que realmente essa grande tribulação, vou provar pela Bíblia que essa tribulação vai ser antes da volta de Jesus. Porque muitos falam que vai ser depois, mas não prova pela Bíblia. Agora, para terminar, eu vou provar pela Bíblia que essa tribulação, ela vai ser antes da volta de Jesus. Como é que eu sei disso? Como é que você sabe? Volta aí em Apocalipse 14, ou melhor, 13. Glória a Deus. 13, versículo 16. Eu vou provar para vocês agora que essa tribulação vai ser antes da volta de Jesus. Porque muitos falam que vai ser depois, mas não prova pela Bíblia. Agora eu vou provar que essa tribulação que aí tem a ver com a marca da besta vai ser antes. Apocalipse 13, 16 diz assim: mas a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, livres e servos, faz que lhe seja posto um sinal na mão direita ou sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Esse número é 666. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é que está? O que está em pé hoje? Hoje não tem pé em mercado, sim ou não? Não tem os mercados em pé hoje? Tipo Atacadão, Confiança, né? O cara mais, me ajuda aí. Qual é o seu mercado? Confiança, fala aí. Nobre. Qual é o outro mercado? Não está tudo em pé hoje? Sim ou não? Sim. Mas quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Vamos ler? Vamos lá. Quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Lá em 2 Pedro, vai lá. 2 Pedro, para a gente terminar. Eu já termino por aqui. 2 Pedro, capítulo 3. 3:10. Vamos ler a partir do versículo. Vamos ler aqui a partir do versículo, para fechar, do 4, para terminar. 2 Pedro 3, 4. Todos acharam 2 Pedro? Posso para a gente terminar agora com esse aí? Sim, todos acharam? Então diz assim, vamos lá. Sabendo primeiro, 2 Pedro 3, versículo 3, para entender melhor. Vamos lá. Sabendo primeiramente isso, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Versículo 6. Pelo qual pereceu o mundo, então coberto com água, no dilúvio. Versículo 7. Mas o céu e a terra, que agora o que existe, pela mesma palavra está reservada, como tesouro que se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Veja, que aqui está dizendo o quê? Que no passado, as pessoas, os escarnecedores, esquecem que houve um dilúvio, e que aquele mundo daquele tempo acabou-se com água. Eles escarnecem hoje. Eles escarnecem dizendo assim: os crentes dizem que Jesus vai voltar. Os crentes dizem que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Então esse é um outro sinal da volta de Jesus também. Os escarnecedores, eles esquecem, escarnecem. Entendeu? Mas o versículo diz que agora, o versículo 7 diz que haverá o que? Fogo. Olha o versículo 7. Os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro, se guarda para o fogo, até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Irmãos, põe uma coisa na sua cabeça: a destruição final vai ser para os ímpios, não vai ser para mim nem para você não. Você sabe que é uma pessoa ímpia, irmã? O fogo não vai ser para o salvo não, para o povo de Deus não, vai ser para os ímpios. Sabe quem são os ímpios? Os ímpios são uma pessoa que ele vira até a sua mãe por causa de dinheiro. Os ímpios são uma pessoa desumana, os ímpios é uma pessoa insensível, os ímpios é uma pessoa totalmente cruel, irmão. E só tem os ímpios na terra, só existe os ímpios na terra, porque infelizmente existe a descendência de Caim. Quando lá Deus separou lá, que Caim ofereceu dos frutos da terra e Abel ofereceu o cordeiro, e aí ele foi para um lado da terra e Abel foi para o lado da terra. Se não existisse Caim, não existisse a descendência de Caim, não existia ímpio.
não crê no sangue de Cristo, que crê nas suas obras para ser salva. Ela pensa que através das suas obras ela vai ser salva. Os ímpios pensam assim: ele não aceita o Cordeiro, ele não crê no Cordeiro, ele não se agarra no Cordeiro Jesus Cristo. Ele pensa que é através das suas obras, através da sua violência, da sua prepotência, é que ele vai ser salvo. Esses são descendentes dos ímpios. Os ímpios, ele não crê no Cordeiro, ele não crê no sangue de Cristo. Ele não crê que foi salvo através de Jesus. Sabe por que ele não crê? Sabe por que o ímpio não crê e não aceita Jesus? Porque ele crê na sua força. Ele pensa assim: se eu aceitar Jesus, eu vou ser humilhado, eu vou se tornar fraco. Se eu aceitar Jesus, eu vou se tornar fracote. Os ímpios, ele não aceita Cristo por causa que ele crê na sua força e no seu poder. Você está entendendo? E cada dia que passa, o mundo está aumentando. E tem muitas pessoas ímpias hoje. Cada dia a incredulidade, a violência está aumentando. Isso mostra que os ímpios estão aí. Se não existisse os ímpios, essa violência que nós estamos vendo aí não estaria acontecendo, como eu vi recentemente agora. Vocês estão vendo, acompanha aí, né, as coisas que está na linha de televisão, cada barbaridade que está acontecendo, não é? Aleluia! É verdade? Isso mostra o quê? Que realmente Jesus está voltando. Então agora será pelo fogo. Então se vai dar pelo fogo, se o mercado está em pé hoje, diz a Bíblia o quê? Que no fogo não vai ficar nada. Então isso prova que a volta de Jesus vai ser antes, a grande tribulação vai ser antes da volta de Jesus. Porque é hoje que o mercado está em pé. Quando Jesus voltar, nada vai ficar em pé. Vai tudo cair. Olha o que diz o versículo agora, versículo 8. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que significa isso? Que Deus não está limitado a tempo. Nós estamos limitados a tempo, mas Deus não. Deus é eterno, para Ele tanto faz. 1000 anos como um dia. Entendeu? Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem por tardia. Mas Ele é longânimo, glória a Deus. Ele é paciente. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Glória a Deus. Porque Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando que alguns se arrependam, porque nem todos vão querer se arrepender. Nem todos vão querer se arrepender. E o arrependimento é uma decisão, é uma escolha de cada um de nós, que a gente faz todo dia, toda hora. Mas os ímpios não querem se arrepender. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não voltou ainda, porque Ele está esperando que alguns se arrependam. E esse alguém é eu, é você. Que somente aqueles que vêm da descendência de Abel é que reconhece que é pecador. Quem não é da descendência de Abel só confia na sua própria força e na sua própria inteligência. Ele não reconhece que Jesus como Salvador, porque ele acha que se ele aceitar Jesus, ele vai se tornar um fracote, vai se tornar menos inteligente. Mas é pelo contrário, que aceita Jesus é mais inteligente na prova e na profissão. Tudo que ele faz, Deus abençoa mais, ele é mais inteligente que todo mundo. Porque quem estuda a palavra de Deus, quem lê, a mente dele, quem estuda a palavra de Deus, a mente dele expande para entender as coisas de Deus, muitas coisas mais ainda. Aleluia. Mas os ímpios não. Olha o versículo agora 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Irmãos, como diz que a Bíblia aqui, Jesus virá como um ladrão, não é que ele vai arrombar a porta de ninguém, não. É que o ladrão, ele não avisa quando vem. Se ele avisasse, a gente já colocaria um Rottweiler, já deixaria um pedaço de pau atrás da porta, já deixaria tudo arrumado, colocaria um monte de câmera, alarme, tudo para ele não roubar a nossa casa, não é? Então a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão, porque assim que o ladrão vem de surpresa, ele virá de surpresa, por isso que ele tem que estar preparado a todo momento, a todo instante, amém? Mas o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão o que, irmão? Com grande estrondo, os elementos ardendo o que, irmão? Se desfarão, e a terra e as obras que nela existem serão queimadas. Amém? Terminamos aqui. Então, hoje está em pé o confiança, o atacadão, os mercados. A Bíblia diz que aquele que receber a marca da besta para poder comprar para viver, será queimado com fogo e enxofre. E está tudo em pé hoje. O confiança, os mercados está tudo em pé. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai cair tudo. Então a marca da besta vai ser antes da volta de Jesus. Porque quando Jesus volta, não fica mercado, não fica nada em pé. Só fica o povo de Deus em pé, glorificando e louvando o nome dele. Amém? Você vai ficar em pé o povo dele. Os ímpios vão cair. A Bíblia diz que os ímpios, uns vão ser destruídos com o sopro da boca de Cristo. A Bíblia diz que outros, somente o brilho de Jesus, eles já morrem. E a Bíblia diz que outros, Jesus vai lançar bola de fogo sobre ele. E sabe por que a Bíblia diz que Deus vai destruir o ímpio? Porque ele conheceu até o Evangelho, mas ele nunca se firmou no Evangelho, irmão.
Se a gente não se firmar no Evangelho, irmão, não podemos estar também no meio dos irmãos. Quando eu falo se firmar no Evangelho, se firmar no Evangelho, não é ser fanático, não. Passar o dia todo orando, lendo a Bíblia, não. Se firmar no Evangelho, você conhecer Jesus, através da palavra dele, se alimentar da palavra, comer a palavra de Deus, mas para você buscar Jesus, para acreditar em Jesus e entender mais do amor dele. Porque a Bíblia diz que quem crê no amor de Cristo não será condenado. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo passou da condenação para a vida eterna. Agora quem não crê e não aceita em Cristo, não aceita Jesus, aí já está perdido agora e para sempre. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, fechando. Jesus está às portas. Estude mais esse capítulo, o capítulo 13 de Apocalipse, que nós estamos dentro do Apocalipse 13, viu? Estude em casa, procure na internet, mas tenha cuidado, porque na internet tem os falsos profetas e tem o verdadeiro profeta. Procure analisar bem o que as pessoas estão falando, porque muitos estão dizendo aí que a marca da besta é um código de barra, é o chip. Tem nada a ver, irmãos. Tem nada a ver. Eu pesquisei tudo que você pensar na internet. Só para você ter uma ideia, se um dia vier o chip para o Brasil, o chip é só para quem é rico só. Porque com o chip, dentro do chip ali, ó, já tem a qualidade do sangue da pessoa, o RG, tudo ali. Então só vai ter o chip só quem é rico. Por exemplo, se tiver uma fila aqui no banco, uma fila de gente rica, uma fila de gente pobre, quem tiver com chip, qual é a fila que vai andar mais rápido? A do rico. Porque é só passar ali, ó, já rapidamente a fila dele vai mais rápido. Então a marca da besta não tem nada a ver com o chip, o número da besta não tem nada a ver com o chip, a imagem da besta também não é essa imagem que vocês pensam também. Mas calma. Obrigado ao Gustavo e pastor também, os dois pastores aqui, o irmão Diago, obrigado pela oportunidade que estão me dando aqui. Calma. Nós vamos entendendo mais. Mas é bom você estudar também em casa também, que é muito importante isso. Mas uma coisa é certa, meu irmão, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele vai permitir que venha essa marca da besta para testar mesmo, quem é dele que não é. E vai ser antes da volta de Jesus, a marca da besta para testar mesmo. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas são mais que vitoriosos através de Cristo Jesus, amém? Amém. Em todas as coisas são mais que vitoriosos através de Cristo Jesus. Amém. Em todas as coisas, você crê nisso? Você crê? Porque se você não crê, não adianta vir na igreja, não adianta orar na sua casa, não adianta cantar. Se você não crê que Jesus que ele é suficiente para te ajudar, para te perdoar, para ser um advogado suficiente, não adianta nada. Mas se você crê, quando você ajoelha, ele perdoa, ele te salva, ele te abençoa, então você está comigo. Você está com os irmãos aqui, os pastores aqui. Amém? Amém. Ele está voltando, meu irmão, ele está voltando. Estude Apocalipse 13. Ele está voltando. Ele vai permitir que isso aí aconteça. E a última palavra que Deus colocou no meu coração para terminar. Se você, minha irmã, não alcançar isso, os teus filhos vão alcançar. Então você tem que se preparar e ajudar eles também. Eu tenho a minha filha, minha esposa ali, nós temos uma filha de 3 anos. Se eu não alcançar isso, a minha filha vai alcançar. O senhor também tem filho? Tem? Pequeno? Pois é. Se nós não alcançar isso, nossos filhos vão alcançar. Então nós temos que se preparar e tentar ajudar nossos filhos também. A minha filha mesmo na creche, eu já falei para ela. Quando tiver São João, sei o que, não leva ela, manda ela para a escola não. Negócio para ficar fazendo ali aquele ritual ali de São João, que é uma festa pagã, não. Quando tiver os ensaios de São João, não vai para a escola. E eu aconselho você a fazer a mesma coisa também. Amém? Amém. E nós sabemos que esse ritual de fogueira, que sei o que, São João é uma festa pagã. E ali tudo tem eles ficam dançando lá com sensualidade lá com as criancinhas, já vai acostumando ela errada para desbandar para o lado errado. Não é verdade? Então que Deus abençoe você, abençoe a mim também. Que Deus continue abençoando, que nós possamos cada dia ficar firme. A marca da besta vai virar, mas não tem que ter medo não, que todas as coisas são mais que vitoriosas se a gente buscar a Deus. E nós temos que ficar firme. E a marca da besta, eu queria só mostrar isso hoje, que vai ser antes da volta de Jesus, que é para testar mesmo. E eu provei pela Bíblia, porque quando Jesus volta, vai tudo cair por terra, os mercados, tudo, vai tudo cair por terra. Então é antes da volta de Jesus a marca da besta. E quando ele volta, aqueles que estiverem do lado da besta e adorando a besta será queimado com fogo e enxofre. Mas que estiver do lado de Deus vai estar preparado. Ou seja, resumindo, quando Jesus voltar,
Só vai ter dois grupos: aqueles que vão estar adorando a Deus em espírito e em verdade, e aqueles que vão estar adorando a besta em espírito e mentira, do lado do diabo. Quem é da besta está do lado do diabo, e quem está do lado de Deus é aqueles que realmente estão com Deus. Aleluia. Então, no final de tudo, existe no mundo mais de 8 bilhões de pessoas. No final, quando vir a marca da besta, só vai ter dois grupos: aqueles que vão estar adorando a Deus em espírito e verdade, e aqueles que vão estar adorando a besta em espírito e mentira, e do lado do inimigo. E esses aqui que vão estar adorando a Deus em espírito e verdade, vai estar do lado de Deus. Eu pergunto: de que lado você quer estar? Quando você quer estar do lado direito, do lado de Deus, levanta a mão. Amém. Que Deus abençoe. Que os pastores aí façam agora o restante que tem que fazer. Amém? Essas palavras verdadeiras, por isso espera a vida inteira. Não nos conformes com essa era, por isso espera, em Deus espera. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, né, meus irmãos? Palavra maravilhosa, né, do nosso missionário Marcos, né, que Deus abençoe, né, ele e sua família. E se as irmãs, os irmãos estão felizes por esse casal, diga amém. Amém. Os irmãos querem que ele venha mais vezes, dar o ensino. Que Deus abençoe, né, a todos. E a gente vai sempre estar dando continuidade a esse trabalho em nome de Jesus. Amém. Eu quero também avisar para a igreja que a gente vai estar, eu já falei com o pastor aí, o pastor evangelista, para a gente estar dando ensino para os obreiros. Amém. Né, os obreiros, a gente vai marcar aí um dia de sábado, um curto, para a gente estar só os obreiros, que ele vai estar dando esse estudo para a gente, em nome de Jesus. Amém? Peço que os irmãos, as irmãs entendam do jeito que eu falei sobre as oportunidades, para não sair daqui com seu coração magoado, achando que eu falei por algum de vocês. Amém? É só porque a gente tem que aprender, né, um com o outro, e esse curso de ensino, curso de doutrina é um curso para a gente aprender. Amém. Glória a Deus. Né? Porque tem irmão uma vez que só aquilo falou comigo. Não é verdade? A gente é um ensino que a gente tem que ir dando para os irmãos e se preparando para quando a gente chegar no lugar, né, ser bem recebido e ter mais convite de novo. Amém. Principalmente essa congregação, a gente vai estar com inauguração em São José da Coroa Grande, inauguração em Pontezinha, Ponte Cavalho, né? Pontezinha, né? Em Pontezinha, tomo um projeto já de abrir uma congregação lá também. Essa semana já fui para São José, lá olhar um ponto que o pastor presidente vai estar abrindo a congregação lá. Entendeu? E para isso aí a gente tem que estar todos preparados em nome de Jesus. Amém. Quero avisar a igreja que amanhã, 5 de oração, né, todos estão convidados. A van vai estar passando no ponto de 1h da tarde. Vou começar já pegando esse irmão. Sexta-feira, convida a todos também, que tem a sexta-feira da campanha que a gente está fazendo. É para a gente estar aqui, irmão, todos os irmãos, para a gente estar aqui nessa campanha, que é uma campanha que a gente está fazendo, né, para Jesus ganhar vida, né, salvar, libertar aquele que está em depressão, né, tendo problema de saúde, aqueles que têm pedido, as irmãs pedindo para Jesus abrir uma porta de emprego para seu esposo, né, o esposo pedindo para Deus abrir uma porta de emprego para a esposa, né, as irmãs, muitas irmãs que não têm um marido evangélico, está pedindo a Deus para Jesus salvar. E essa campanha é muito importante. Eu creio que quando terminar essa campanha, vai ter irmã aqui agradecendo ao nosso Deus pelo milagre que Deus fez na vida. E quero avisar também que no domingo a missionária Rosa vai estar dirigindo o culto aqui na congregação, quando eu vou estar aqui no domingo. Sexta-feira da campanha eu não ia poder estar aqui também, que eu vou buscar minha mãe lá no aeroporto, mas meu menino vai buscar ela. E no domingo eu estou levando, peço que a igreja também ore, né, apresente minha filha, né, na mão do Senhor, que no domingo ela vai estar ali fazendo a prova da Polícia Federal. Eu estou levando ela no Recife, que lá no quartel lá, ela faz essa prova, e ela vai ter que
entra lá de 2 horas da tarde e são 6 horas de relógio de prova lá dentro. Eu creio que os irmãos vão estar orando, e se for da vontade do Senhor, Deus vai dar a vitória a ela dessa vez. Se não for, a igreja continua orando, e na próxima vez Jesus entrega a bênção a ela. Amém? Eu vou estar fazendo a oração final e o nosso pastor Antão e o ensaio da comissão no sábado. Amém? As irmãs não faltem, porque é muito importante esses ensaios, que é do encerramento das campanhas, tudo aí. Eu vou fazer essa oração. A missionária Rosa faz essa oração final em nome de Jesus, e o nosso pastor Antônio da bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assim oramos, nos eterno Deus, Pai amado celestial, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu ensinamento. Continua